O republicanismo também ele é um projeto marcado pela hegemonia das elites agrárias no processo político, né? As elites, portanto, ligadas aí já nesse momento à exportação do café, né? E ele se impôs na forma de um liberalismo oligárquico, que é um conceito problemático, mas que a gente tem que trabalhar, né? É uma leitura oligárquica do que é o liberalismo, né? Ela se impôs também na forma de uma organização política centrada em partidos estaduais. Essa é outra questão muito importante na Primeira República, né? À medida em que o republicanismo era calcado nas oligarquias estaduais, os partidos estaduais tiveram um protagonismo fundamental, né? Não só no final do Império, mas também na construção da República, com implicações muito complexas e problemáticas para o sistema político brasileiro. Nós só teremos partidos nacionais para valer na Quarta República, ou seja, a partir de 1946, 45, 46. Né? E se a gente for pensar partidos como PSD na Quarta República e PMDB hoje, são partidos fortemente ancorados nos estados. Então vejam como esse tema da tradição de organização política a partir de estados no Brasil é uma questão. Nós veremos semana que vem também, sobretudo na próxima aula, como que o Campos Salles, né, o quarto presidente da República no Brasil, equaciona isso, né? Equaciona o sistema político republicano, cuja base são os estados e suas oligarquias dominantes, né? Terceiro ponto, a estruturação de um corpo político limitado como expressão do voto e da nação. Ó, voltando aí ao final do Império. Ou seja, não era todo mundo que podia votar, ó, tá vendo? Saímos de 1% para 5%. Havia uma dificuldade sempre, uma resistência muito grande das oligarquias em expandir o corpo político nacional, na forma de um corpo de votantes. Aliás, vale dizer que a Constituição Republicana de 1891, o que ela faz? Ela proíbe o voto dos analfabetos. Aí sim não tinha sutileza não, era a proibição do voto dos analfabetos, né? O que significa isso? Significa que 70% da população brasileira não podia votar. Aliás, a justificativa era fantástica, né? Já na Lei Saraiva aparece isso, que era preciso qualificar o voto para evitar fraude. Pensem nisso. Aliás, é comum hoje, né? Ouvir essas coisas, né? Não é tão, hoje em dia não, tem gente que ainda acha que é um absurdo, né, os menos escolarizados votarem, né? Vejam, tem uma questão muito curiosa, né, que acontece, que a gente podia pensar sobre esse ponto. Ora, se a fraude eleitoral se dá no momento, sobretudo, na Primeira República, isso era muito comum, na elaboração das atas, como que o analfabeto é culpado pela fraude e pela baixa qualidade do sistema político? Né? Vejam, em princípio, a ata tem que ser escrita por alguém que sabe ler e escrever, né? Então não tem nada. Quer dizer, a proibição do analfabeto, embora tenha sido vendida, né, a opinião pública e mesmo entre os parlamentares como uma forma de qualificar o voto, na verdade ela exclui da cidadania política a maior parte da população brasileira. Alguns podem pensar, bom, isso, né, se o analfabeto não pode se informar, ou ter acesso a um jornal, ou poder estruturar uma reflexão a partir de uma formalização do saber, ele não pode votar. Então, mas é complicado isso, porque ele trabalha e paga imposto, né? E aí? Então ele é um cidadão para um caso, ele é um cidadão fiscal, ele é um trabalhador, mas não pode ser um cidadão político. Esse tema do voto do analfabeto no Brasil atravessará a República inteirinha, praticamente. Ele só vai ser resolvido na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 que universaliza o voto e derruba a proibição do analfabeto votar. Vejam, podíamos até, vamos dar um crédito para os formuladores dessa proibição, né? Legal. Não. Queremos qualificar o corpo votante do Brasil. Portanto, analfabeto não vota. O que se espera, portanto, da elite que faz isso? Que ela cria um sistema escolar básico, universal. Ou pelo menos o mais universal possível. Também não acontece, né?
a Constituição republicana sequer entendia que a educação era um direito. Por incrível que pareça, a Constituição imperial entendia que a educação era um direito, embora não tenha feito nada para expandir a educação, né, na prática. Mas a Constituição republicana falava só em liberdade, em educação laica em escolas públicas. Mas não colocava a educação como direito. Olha que interessante. Né? Ou seja, então você tem uma outra exclusão aí. Você proíbe o analfabeto de votar e, ao mesmo tempo, não expande o sistema escolar. Vocês estão percebendo que é um nó que até hoje a gente carrega, né? Mais de 100 anos depois disso aqui. Né? Porque isso significa o quê? Exclusão. Que não é só econômica, mas é política. Né? A desqualificação das bases raciais. Quarto ponto, né? Que esse republicanismo, enfim, gestou. A desqualificação das bases raciais e culturais das camadas populares, sobretudo aquelas oriundas da escravidão do africano e da miscigenação racial com negros e índios, sem projeto de inserção social dessas camadas. Eu estou pensando aqui, obviamente, no republicanismo de elite, porque havia vários setores republicanos que defendiam essa incorporação do elemento mestiço, do negro, enfim, mas que o que predominou na cultura política republicana era a dúvida, a descrença que o Brasil pudesse ser civilizado e moderno com a base étnica que ele possuía. Veja, nós estamos vivendo no final do século XIX um mundo profundamente marcado pelo racismo, profundamente marcado pelo imperialismo, pelo racismo chamado científico. Né? O conde Arthur de Gobineau, não por acaso, foi preposto francês no Brasil, né? Quando ele estava gestando suas ideias racistas, que iam, inclusive, dar no chamado racismo científico. O que é o racismo científico? O pseudocientífico, se a gente quiser. Né? É o racismo que buscava nas leis científicas a sua justificação, a sua explicação. Que vai dar depois na chamada eugenia, né? Que é, repito para vocês, uma forma de pensamento que se apropria da linguagem científica, que é construída por volta de 1876, 1880, nos Estados Unidos e na Europa. Né? E que vai apontar para quê? O Estado deve interferir na sociedade para melhorar a raça, para apurar, né? Higiene coletiva, saúde coletiva e as bases étnicas da população. Né? Obviamente entendendo que as etnias e raças eram desiguais entre si. Para a gente usar a frase do Arthur Gobineau, né? Da desigualdade fundamental das raças, é uma das seus trabalhos. Né? Isso no Brasil, portanto, vai ter, nesse momento de construção da República, um papel muito importante, né? Porque as elites agrárias, né, olhavam e viam o quê? A massa dos ex-escravos, livres, formalmente livres. Né? Os índios, os mestiços, né, e não se sentiam, né, contempladas, né, racialmente por esse espelho que viu. Não era espelho, inclusive. Né? E também, né, aí vão começar a surgir várias teorias, várias equações para resolver esse problema. Desde a incorporação pela mestiçagem até a exclusão pura e simples, visando uma futura extinção dessas raças inferiores. Isso chegou a ser discutido no Brasil. Vejam, no Brasil não podemos dizer que existiu política genocida. Tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque ela às vezes no dia a dia a gente usa muito, né? O genocídio dos índios, genocídio dos negros. Calma lá. Genocídio é uma política de Estado ou de um grupo político que deliberadamente visa extinguir uma outra comunidade, um outro grupo humano. Né? Isso não aconteceu a rigor. Mesmo as guerras contra os índios, elas foram algumas guerras de extermínio, mas voltadas para algumas tribos. Né? Em relação aos negros, obviamente, né, a questão foi muito mais produzir uma invisibilidade, acreditando que a depuração racial, né, como se dizia na época, gerasse uma raça branca, né? Porque no século XIX era muito comum a ideia de que se você cruzasse negros e brancos, cada vez mais ia surgir
um descendente branco, cada vez mais branco. E, obviamente, as leis genéticas desmentiram isso, né? No final do século XIX, começo do XX. Né? Então, vejam, depois que começa a surgir a questão da genética, também aparece a eugenia como não. Se a mestiçagem não ajuda, então é preciso proibir a mestiçagem. É preciso separar as raças. Né? Então, o Brasil oscilou entre esses dois polos, muitas vezes. Embora a mestiçagem aqui tenha sido mais forte. Mas vozes que defendiam separação de raça, né, foram comuns até os anos 1930. Na Constituinte de 1934, ainda existiam vozes que defendiam, por exemplo, a proibição de casamento entre brancos e negros e o adiamento de casamento entre negros, visando diminuir a fecundidade. 1930. Né? Então, isso é... Voz minoritária? Sim, porque aqui a eugenia no Brasil se manifestou mais na forma do chamado higienismo, que era independente de ser mestiço, branco ou negro, era preciso impor regras de higiene e regras de saúde coletiva. A revolta da vacina, inclusive, se dá nesse contexto, que a gente vai ver na semana que vem. Né? Outros atores políticos e sociais que atuaram no republicanismo. Militares positivistas, nós vamos falar deles daqui a pouco mais. Jacobinos, né? Havia uma corrente, sobretudo muito forte entre a baixa classe média carioca, né? No Rio de Janeiro, que se apresentava como jacobina, portanto como republicana radical. Né? Esse nome vem da Revolução Francesa, né? A corrente mais radical da Revolução Francesa, né? Ou uma das. Né? E movimento operário, muito incipiente. É interessante que o movimento operário ora ia para o jacobinismo, ora para o positivismo, ora para o socialismo. Né? Mas é um movimento operário que já está se estruturando, já começa a surgir centros socialistas e operários em 1890, 1889, né? 88, né? Inclusive operários que ainda não são marcadamente imigrantes, embora já a imigração já tenha crescido, né? Já estava crescendo nesse momento. Né? Então, o republicanismo tem essas bases. Bom, de todo esse grupo que defende o republicanismo, basicamente 3 tendências se afirmaram, né? Ou se formalizaram. O Partido Republicano Paulista, né, que era uma espécie de alma mater desses partidos oligárquicos regionais, e que tinha uma pauta política muito ligada ao federalismo. E aí que também serviu de modelo para outros partidos, né? Por exemplo, o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense, o Partido Federal do Rio Grande do Sul. Né? Os radicais, como a literatura nomeou, né? Que eram muito fortes no Rio de Janeiro, né? E era um movimento que enfatizava muito mais a ampliação do corpo político, né? E a ampliação da participação e de representação política por parte de setores populares na futura república. Né? E um grupo também muito importante que eram os militares. Né? Os militares, sobretudo do Exército, né? Que constituíram um núcleo importante de positivismo, né? De defensores da ideologia, da filosofia positivista, que na verdade era muito mais uma ideologia, né? nessa leitura, né? Que defendia, portanto, uma república laica, um governo centralizador, interventor na sociedade e que, portanto, realizasse algumas reformas econômicas modernizantes, mas sem liberdade política ampliada. Isso é interessante. O positivismo ele mesclava reformismo econômico com autoritarismo político. Né? O princípio positivista era de uma tutela do Estado sobre a sociedade. O Estado deveria ser um ente racionalizador dos conflitos sociais. Né? Isso está, enfim, inspirado, obviamente, em Augusto Comte, mas que dava, na sua filosofia, uma premência muito grande para a ciência, para os governos dos sábios, né? Mas que, no caso do Brasil, teve uma especial absorção pelo Exército, mas não apenas pelo Exército. Em São Paulo, a elite civil paulista, a elite rio-grandense, Rio Grande do Sul, também foram muito influenciadas pelo positivismo. Em São Paulo,
havia uma mistura de positivismo com federalismo. No caso dos militares, o federalismo não era importante. Os militares defendiam muito mais um governo unitário, um governo centralizador. Né? Em grande parte, eram muito seduzidos pela ideia de uma ditadura republicana. Portanto, que não tem nada de federalista, no sentido de ser um governo descentralizado, não é? Um governo que dê liberdade para as províncias e que formalmente mantenha a representação política na forma do parlamento, ok? E da Constituição. O tema do positivismo, atenção, né? E esse tipo de formulação política do Exército como ator político vai ser fundamental ao longo do século XX brasileiro. Né? Não dá para entender tenentismo, não dá para entender Estado Novo, não dá para entender regime militar de 64, se não entendermos esse núcleo original de pensamento político que está nascendo aqui no final do Império e começo da República, que é uma mentalidade positivista muito forte na caserna, né? Que nós voltaremos a ela depois. Tem uma questão muito importante, que a historiografia vem trabalhando nos últimos tempos, né? E os negros, e os ex-escravos, e os afrodescendentes nesse processo todo, né? Bom, o que causa uma certa confusão à primeira vista é, boa parte dos grupos populares que apoiavam a monarquia eram constituídos por ex-escravos. Né? Exemplo da Guarda Negra, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que dissolvia comícios republicanos à tapa. Né? Veja, então, ex-escravos, que eram fiéis, sobretudo, à Princesa Isabel, que estavam ligados ao projeto do chamado Terceiro Reinado, que assombrou a República durante muito tempo, né? Que não chegou a se viabilizar, né? Mas que, portanto, atuava ali entre o 13 de maio e o 15 de novembro de 89, né? Sobretudo na corte. E por quê? Quer dizer, em princípio, por que os ex-escravos defendiam um regime político que, a rigor, manteve a escravidão até o último suspiro? Isso é uma questão, né? Aí alguns autores eles vão construir uma explicação interessante, né? Aqui eu estou pegando sobretudo um autor chamado Antônio Guimarães, né? Especialista em relações raciais, enfim. Então ele diz o seguinte: naqueles anos de abolicionismo e de Primeira República, então ele está pensando em 1889, né? 88 até 29, ganha corpo nos meios negros uma forma de sentir-se parte da nação brasileira, cujos valores, ideais e emoções serão institucionalizados no período seguinte, no Estado Novo. Olha, isso é interessante para a gente reafirmar a questão da longa duração aqui no curso, né? E na Segunda República, ou seja, entre 30 e 64, como democracia racial. O tema que aparece, que vai ser consagrado como conceito pelo Gilberto Freire e que hoje é muito questionado, né, por várias correntes, não só do movimento negro, mas também da sociologia em geral, né? Se, portanto, a longo prazo, a República proclamada em 89 alarga o horizonte de participação democrática das massas, negro-mestiças, né? No curto prazo, a República de 89 buscou conter e reprimir os avanços democráticos conquistados na campanha abolicionista. Né? Se a gente for entender que vai ali do ventre livre, as formulações do abolicionismo, né? Que enfim, galvanizaram muitos simpatizantes entre os negros, escravos e ex-escravos, né? Eles foram agentes também desse processo, não foram apenas coadjuvantes, né? Mas que efetivamente a República que veio, dado seu caráter oligárquico e excludente, ela vai afastar esses grupos. Por quê? Porque a base social da República basicamente era, né, classes médias, militares, oligarquia. Né? O que o Antônio Guimarães está propondo aqui? Né? Dizendo o seguinte, olha, a fidelidade dos ex-escravos, ou pelo menos uma boa parte deles, à monarquia, se dá pelo medo da República, pelo medo da chamada reescravização. Né? Que hoje parece uma coisa absurda, mas outro dia eu estava vendo no jornal que um advogado do interior de São Paulo propôs revisar a lei áurea. Então, né? Juro, não foi delírio. Eu até esfreguei os olhos assim, mas era isso mesmo que estava escrito. O tema da reescravização não era
um fantasma completamente afastado naquele momento. Até porque os republicanos, que estavam no núcleo do poder nessa jovem república, não falavam nada em abolicionismo, em abolição, nos seus manifestos anteriores à república. Né? Então, o Guimarães usa isso para falar, olha, não era uma suposição infundada, não era uma paranoia, mas era um medo e um não reconhecimento do novo regime, o que vai dar muito problema. Né? Vai dar muito problema. Né? Porque nós veremos, sobretudo na próxima aula, que os 10 primeiros anos de república foram anos de muita conturbação política, muita. Quem vê o quadro famoso do Benedito Calixto, lá, a Proclamação da República, aquela parada militar ordeira, bacana, né? Na praça, ali todo mundo batendo continência para o Marechal Deodoro, acha que foi um desfile militar e que o povo assistiu bestializado a tudo aquilo, como disse um dos republicanos, né, históricos, o Aristides Lobo. Mas, na verdade, hoje a historiografia trabalha com outras perspectivas, mostrando que, na verdade, foram anos de muita agitação social e política, que nada foi um desfile militar e também os que assistiram bestializados não ficaram bestializados depois, eles atuaram, eles se manifestaram, eles se, ao seu modo, sem propriamente uma organização política clara, e sem um projeto claro, sem uma agenda clara, eles se manifestaram. Né? E os negros escravos estão entre esses grupos, né? Que vêm com muita apreensão à República e que vão protagonizar revoltas importantes no Rio de Janeiro, principalmente. Né? Revolta da vacina, né? Muitos ex-escravos participaram da revolta da vacina, que não foi uma revolta contra a vacina, mas contra toda uma conjuntura de exclusão, como já mostrou a Nicolau Sevchenko, né, no seu famoso livro. Né? Ok? Bom, então, para terminar aqui, o que eu estou querendo, para sintetizar essa primeira aula, o que eu gostaria que vocês fixassem? Né? Que, portanto, entre o final do Império e o começo da República, surge aquilo que eu costumo chamar de uma arquitetura da exclusão. Né? E o que é essa arquitetura da exclusão? É um conjunto de regras jurídicas, instituições e práticas sociais que produziram e reproduziram historicamente a exclusão política de amplos segmentos da população brasileira, cindindo o corpo social do corpo político. Quando a gente fala de exclusão, é isso, né? Você tem um corpo político e um corpo social que tem uma função econômica, mas está em segundo plano, não tem direitos. Né? Visando a sua perpetuação como força de trabalho barata e subordinada. Né? Vejam, a opção, em grande parte da oligarquia, foi exatamente, olha, libertamos os escravos, mas eles estão como reserva de trabalho. E trazemos os imigrantes para ser a força principal de trabalho. Né? Inclusive, os ex-escravos vão para as cidades e vão baratear ainda mais, sobretudo, os serviços domésticos. Né? E depois serão incorporados paulatinamente pela indústria, enfim, mas sempre numa posição subordinada. Né? Até porque não foi lhes dada a oportunidade, por exemplo, de estudar, né? De se formar, de ter acesso à terra, que é um outro dado da arquitetura da exclusão. Né? Ela não deve ser confundida com o elitismo oligárquico ou com os mecanismos de superexploração da força de trabalho em si. Né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque normalmente nós usamos aquele clichê, as elites. Tomemos cuidado com isso. Né? Não dá para a gente criar uma imagem genéricas para explicar a exclusão. A exclusão tem um momento histórico de gênese e deixou vamos dizer assim, uma herança para nós todos até hoje. Né? Como lidar com isso. Né? E o contexto é a passagem do Império para a República. Né? E quais são as bases dessa arquitetura? Né? 4 bases. Né? Vejam, que aglutinam leis, práticas e instituições. Primeiro, bloqueio do acesso à propriedade rural. Né? E novas formas de fixação do trabalho no campo, alternativas à escravidão formal, mas ainda dentro das estruturas mandonistas e clientelistas. Né? Ou seja, acabou a escravidão, mas o ex-escravo continua preso numa estrutura de mando, que está ligado ao senhor de terra. Qual a opção do ex-escravo? Ir para a cidade, buscar emprego. Né? Vejam, não por acaso a favela no Brasil nasce em 1897, né? Primeira favela.
que na verdade são os soldados lá que combateram em Canudos, que vêm para o Rio de Janeiro, não tem onde morar, e vão para o Morro da Favela. Né? Mas, além disso, também pela expulsão dessas populações, sobretudo mestiças, dos centros urbanos. Né? Então, veja, no campo, mandonismo, na cidade, o segregacionismo espacial. Né? Redução e limitação do corpo político pela redução da massa de votantes. É isso aqui, ó, eu falei para vocês. Ó. Esse é um elemento institucional fundamental na exclusão. Né? Ah, não podia ser diferente. Bom, vamos ver isso no curso. Né? Essa é um pouco a discussão. Quais as alternativas políticas reais, não ideais, mas reais que se tinha e por que se optou por uma exclusão, né? Uma expansão do corpo político. Então, a Lei Saraiva, que exclui virtualmente o analfabeto e aumenta a renda, ela é confirmada na Constituição de 1891. A Constituição formalmente diz: mendigos, analfabetos, soldados rasos não podem votar. Né? Não votam, não são alistáveis, portanto não são votantes. E a estruturação de um controle social à base de repressão policial e parapolicial. Isso é um dado importante no Brasil que até hoje a gente não conseguiu desmontar plenamente. Né? Está ligado à ideia de direitos civis. Né? E como é que isso se dá? Bom, primeiro, uso de violência direta sem direitos civis, quer dizer, entendendo, por exemplo, uma coisa muito simples, a autonomia dos delegados de polícia na fase de inquérito. O princípio discricionário do delegado na fase de inquérito, que é uma instituição, aliás, o inquérito no Brasil nasce em 1870, né? Mesmo momento da desagregação do sistema escravista. Não, repito, não há uma relação de causa e efeito, mas notem que a polícia se moderniza, né, à medida em que também você tem novas demandas de controle social, que é o ex-escravo, enfim. Né. Violência direta dos agentes policiais, no chamado controle da vadiagem. No Código Criminal aparece o crime de vadiagem, isso é uma novidade, né? O que é o crime de vadiagem? O crime de vadiagem é, se o cara está lá, sem documento, sem residência fixa, num centro urbano qualquer, ele é considerado vadio e pode ser preso. Ou pode ser arrochado pelo agente policial. Pode ser enquadrado pelo agente policial. Olha, quem que é a população que vai ser, obviamente, alvo dessa questão da vadiagem? O ex-escravo. Porque se ele tem que ficar na fazenda, ele não pode ir para a cidade. Se ele vai para a cidade e não tem lugar onde morar, não tem residência fixa, não tem emprego fixo, perambula, é o vadio. E o vadio pode ser preso. Então, a criminalização da vadiagem, ela obedece também a uma lógica de controle social e de tentativa de manutenção desses grupos recém-libertos, né, libertados nas fazendas. Né. Vejam que a última lei de vadiagem que cai no Brasil é 2012. 2012. Né? Veja, o que eu estou tentando que vocês não naturalizem essas coisas. Ah, é assim. Não, são escolhas institucionais, são escolhas jurídicas, que desenham relação do Estado com a sociedade, que desenham relação entre os grupos sociais. Né? E que constituem desafios para quem quer construir uma república democrática, enfim, né? Plural. E que pautam as instituições. Né? E relações de trabalho informais ou contratos assimétricos. Eu já te passo, Paulo. Tá? Que é um outro dado, né? Acaba a escravidão, mas as relações de trabalho ou permanecem informais, né? Que é muito comum no Brasil, mesmo no trabalho urbano, hein? Né? Ah, eu recebi uma criança para trabalhar na minha casa, mas ela não é empregada, né? Ela está ajudando só, estou ajudando ela, porque, coitada, a família não tem como... Isso é trabalho escravo, sinto muito. Né? Por mais que esteja revestido de até de uma capa humanitária de ajuda. É trabalho, né? Enfim, vejam que é complicada a coisa. Né? E o acesso limitado à educação escolar. É um dado que a gente ainda precisa estudar muito. Quais mecanismos que excluem as populações mais pobres da escola? São mecanismos históricos no Brasil. Né? Uma exclusão que passa, por exemplo, por medidas informais até de diretores de escola lá na Primeira República. Né? Me contaram outro dia que uma pessoa que pesquisa história da educação, que pegou lá um documento antigo e diz, olha, o diretor,
exigiu que as crianças fossem com sapato para a escola. Ao fazer isso, boa parte da população pobre já não vai. Né? É incrível, né? Mas isso estou falando lá nos anos 20, 30, né? Então, vejam, esse é um dado da exclusão que a gente precisa estudar muito ainda, pesquisar muito. Quais mecanismos formais e informais que impediram o acesso à escola? Além, obviamente, de uma baixa oferta de escolas públicas, né? Além disso, há mecanismos informais. É claro que alguns afrodescendentes, enfim, conseguiram furar esse bloqueio, sem dúvida, mas normalmente tinham algum tipo de protecionismo e de clientelismo de famílias brancas. Né? Então, essa relação é muito complexa e que a gente precisa estudar mais. Eu sempre costumo dizer, só para a gente encerrar então, essa parte da aula, que quando a gente estuda, por exemplo, o golpe militar de 64, né? Qual a agenda do João Goulart, no fundo? Independente se era uma agenda viável, bem conduzida, não estou entrando no mérito disso por enquanto, né? Mas qual a agenda que ele coloca? Quais as duas questões que ele coloca? Que vai desencadear uma reação muito grande por parte dos setores conservadores, por parte dos militares, né? Terra e voto. Ó. Qual o eixo do reformismo dos anos 60? Voto do analfabeto, ao que os liberais e conservadores diziam, não, isso é populismo, vocês vão manipular essa gente, ela só vai votar em vocês, não aceitamos. Ou, reforma agrária. Não, isso é inviável, isso vai acabar com o direito à propriedade. Né? Ora, é interessante que a reforma agrária é uma pauta capitalista, né? Não tem nada de socialismo aí nesse sentido, é uma pauta capitalista. A modernização do capitalismo clássico passa pela reforma agrária. Né? Interessante que no Brasil esse tema ficou bloqueado, inclusive para prejuízo do capitalismo brasileiro. Né? Porque os militares, por exemplo, em 64, quando tomaram o poder, não por acaso, criaram um estatuto da terra para tentar modernizar o setor agrário, porque a concentração de terra no Brasil, como eixo de uma estrutura de poder, local principalmente, ela na verdade impedia a modernização e o uso racional da terra. Então você tinha, de um lado, as grandes terras voltadas para a agroexportação e várias terras ou devolutas ou concentradas na mão de poucos que não produziam nada, mas que eram um elemento de poder, né, e controle das populações que ali viviam, né, que eram os chamados coronéis, né, que a gente vai ver depois na próxima parte da aula. Tá? Okay? Então, nessa primeira parte, eu queria traçar esse arco que vai do final do Império ao começo, ao republicanismo e ao começo da República. E na próxima parte a gente vai desenvolver mais algumas coisas a esse respeito, ok? E um pouco também falar do comecinho da República.